Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a absorção das vitaminas. A gente já viu a absorção dos outros nutrientes, dos macronutrientes, e as vitaminas, elas fazem parte do que nós chamamos de micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Bom, as vitaminas, elas são divididas em lipossolúveis, hidrossolúveis, de acordo com as suas características. E uma coisa importante sobre esses micronutrientes é que a gente precisa fazer a ingestão diária em pequena quantidade. Então essas vitaminas, elas vão participar de vários processos, como enzimas, como cofatores. Então elas são importantes para diversos processos no nosso corpo, e por isso que a gente precisa fazer essa ingestão diária, só que em pequenas quantidades. Nem todas podem ser armazenadas no nosso organismo, algumas sim, como as lipossolúveis, elas podem ser armazenadas no fígado. As hidrossolúveis dificilmente são armazenadas, exceto como a vitamina B12, que a gente sabe que pode ser armazenada. E também nós não conseguimos sintetizar essas vitaminas no nosso organismo. Somente algumas vitaminas podem ser produzidas no nosso corpo, podem ser sintetizadas endogenamente, como a vitamina D, a vitamina K e algumas do complexo B. No entanto, a sua síntese acontece em quantidades muito insignificantes, que acaba fazendo com que não seja o suficiente, a gente precise dos nutrientes para ter essas vitaminas no nosso corpo. Primeiro, nós vamos falar sobre as vitaminas lipossolúveis. Então, vocês devem lembrar da aula anterior que nós havíamos visto as 4 vitaminas lipossolúveis. Nós temos a vitamina A, K, D e E, que a gente pode até brincar como queda, KD, são essas as vitaminas lipossolúveis. Assim como elas foram digeridas junto com os lipídios, essas vitaminas elas também vão ser absorvidas junto com esses lipídios, na maior parte das vezes é isso que vai acontecer. Então observem aqui na imagem. Aqui a gente pode ver que, assim como os lipídios, essas vitaminas lipossolúveis, elas vão fazer parte das micelas, então elas vão precisar, em sua maioria, dos ácidos biliares. Esses ácidos biliares vão ajudar no processo para que elas cheguem até os enterócitos, onde lá nos enterócitos elas serão absorvidas. Então a maior parte das vitaminas lipossolúveis, elas são transportadas junto com os lipídios, absorvidas junto com esses lipídios e vão formar os quilomicrons. Então, como é que isso vai acontecer exatamente? Então, quando ela chega aqui, ela vai passar por difusão simples, até onde a gente sabe, essas vitaminas lipossolúveis passam por difusão simples, e uma vez que ela esteja aqui dentro desse enterócito, ela vai ser reesterificada, né? Ela vai voltar a ser ésteres dessas vitaminas lipossolúveis, como elas eram antes de terem sido digeridas pela colesterol esterase ou esterase inespecífica. E aí, uma vez aqui dentro desses enterócitos, que elas foram reesterificadas, elas vão compor os quilomicrons. Então, vão cair na circulação depois de vir pelo sistema linfático, lá no ducto torácico. E aí, elas vão ser, em sua maioria também, armazenadas no fígado. Então, a gente vai ter o armazenamento delas lá. Bom, aqui a gente consegue perceber um quadro em que tem essas vitaminas lipossolúveis. Então, nós temos aqui nesse quadro a vitamina A, D, E e K. Aqui vocês observem que D, E e K, elas são dependentes de ácidos biliares. A única aqui que pode ser absorvida independente desses ácidos biliares é a vitamina A. No entanto, a vitamina D, se estiver em baixas concentrações e também se os ácidos graxos estiverem em baixas concentrações, ela também pode ser absorvida independente desses sais biliares. Agora nós vamos falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. Dessas vitaminas hidrossolúveis, vale a pena a gente discutir principalmente sobre a vitamina B12. Então aqui vocês podem ver a vitamina B12. A vitamina B12
A gente faz a ingestão dela através dos alimentos, então ela vem com carnes, peixes, é a nossa principal fonte aí que a gente vai encontrar a vitamina B12. Então a gente vai ingerir, aqui ela está sendo chamada de cobalamina, então a gente pode chamar de vitamina B12 ou cobalamina. Uma vez que a gente faça a ingestão desse alimento, quando a gente chegar aqui no estômago, que está um meio ácido, ela vai ser liberada, ela vai ser dissociada desse alimento. E aí, nesse meio ácido aqui, ela poderia já se ligar aqui ao fator intrínseco. Vamos lembrar lá da aula de estômago. A gente tinha visto na aula de estômago que as células parietais que fazem o transporte de hidrogênio também secretam o fator intrínseco, que é importante para a absorção da vitamina B12. Então aqui a gente está observando que essas células parietais aqui estão liberando o fator intrínseco e o alimento está liberando aqui a cobalamina, ou seja, a vitamina B12. Mas observem que as duas não vão se ligar aqui. Por que elas não conseguem se ligar aqui no estômago? Primeiro, porque o meio é ácido. Segundo, porque existe uma outra proteína aqui, que também é liberada aqui pelo estômago. O estômago também libera essa proteína, chamada de proteína R. Essa proteína R está sendo chamada aqui também de aptocorrina, mas vou falar proteína R porque eu acho que é mais fácil para vocês poderem lembrar. Então essa proteína R foi liberada pelo estômago e o fator intrínseco também. Só que o meio está ácido. Como esse meio está ácido, a cobalamina ela vai preferir, vai ter maior afinidade pela proteína R do que pelo fator intrínseco. E aí eles seguem todos, a cobalamina com a proteína R e o fator intrínseco segue aqui para o intestino. Aí nós vamos chegar aqui no duodeno. Quando chega aqui no duodeno, o que é que vai acontecer? O duodeno, ele já tem um pH neutro, então isso já faz com que a afinidade da cobalamina mude. Ela já pode agora se ligar ao fator intrínseco. Além disso, essa proteína R aqui vai sofrer digestão enzimática. Então, eu tenho enzimas, tenho proteases que vão fazer a digestão dessa proteína R. Então, eu já tiro a proteína R aí, ela já vai ser liberada, a cobalamina já vai ser liberada, porque não está mais ligada à proteína R. E aí, eu tenho o fator intrínseco que consegue se ligar. Então, lá no intestino delgado, o fator intrínseco finalmente consegue se ligar à cobalamina. Então, forma um complexo aqui, cobalamina, fator intrínseco. Esse complexo é resistente à digestão enzimática e por isso ele continua o seu caminho até o íleo. Aqui no íleo, vamos aumentar aqui. Então aqui eu tenho a cobalamina e o fator intrínseco. Esse complexo vai ser reconhecido por um receptor. Então, esse receptor só reconhece a cobalamina se ela estiver ligada ao fator intrínseco. Se ela estiver sozinha, a gente não vai conseguir ter esse reconhecimento. Então, uma vez que seja reconhecida, vai ser englobada esse complexo, O complexo é englobado, tem aqui um endossomo. Dentro desse enterócito, os dois vão se separar. Fator intrínseco sai, receptor sai, são degradados lá. E agora, a cobalamina, o que vai acontecer com ela? Ela vai se ligar a uma outra proteína presente aqui no enterócito, que é essa transcobalamina 2. E aí, esse complexo transcobalamina e cobalamina, ou seja, vitamina B12, vão cair no sistema porta. Não se sabe ao certo o mecanismo, mas provavelmente essa saída desse complexo acontece por exocitose. E aí, uma vez no sistema porta, ela vai para o fígado, onde lá vai se separar da transcobalamina 2 e vai ser armazenada no fígado. Esse armazenamento, inclusive, pode suprir a deficiência de vitamina B12 de 3 a 4 anos. Então, se a pessoa tiver qualquer problema posterior relacionado a essa vitamina B12, não estiver conseguindo absorver de alguma maneira, o reservatório que tem no fígado, ele pode deixar aí que a pessoa fique de 3 a 4 anos sem sofrer as consequências dessa deficiência de vitamina B12, que se refere ao desenvolvimento da anemia perniciosa ou megaloblástica. E as outras vitaminas? As outras vitaminas hidrossolúveis, como é que elas são
absorvidas. A maior parte delas é absorvida acoplado ao sódio. Então, elas são acopladas ali ao sódio e aí elas vêm para o transporte ativo secundário. Então, aqui nós temos a membrana apical desse enterócito, aqui a membrana basolateral. Lembre-se que na membrana basolateral a gente sempre tem a bomba de sódio e potássio. Observe que eu coloco 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro e crio aqui um gradiente para o sódio. Se o sódio está aqui, qual vai ser a tendência do sódio? Entrar. Então, o sódio, assim como ele traz várias outras substâncias, ele também vai trazer essas vitaminas hidrossolúveis. Então, aqui a gente vê B1, B3, B2, biotina, são algumas dessas que são aí acopladas ao sódio no jejum, certo? No jejum. Então, a gente tem duodeno, jejum e íleo. Vitamina B12 foi lá no íleo. Aqui, essas vitaminas que eu citei para vocês, elas são absorvidas no jejum, acoplado ao sódio. A única dessas aqui que não é aí no jejum é a vitamina C. A vitamina C, na realidade, ela também é acoplada ao sódio, mas é lá no íleo. Então, ela também é no íleo. Aí aqui a gente pode observar um quadro com essas informações. Vocês podem ver aqui um resumo de todas essas vitaminas hidrossolúveis e os locais onde elas são absorvidas. Veja, a maior parte é aqui no jejum, certo? E aí a gente tem aqui a cobalamina, que eu já tinha falado para vocês que é no íleo, e a vitamina C também é aqui no íleo. Aqui eu deixo para vocês essas referências. Então, aqui nós temos essas referências que foram utilizadas para a preparação dessa aula. Fisiologia de Aires, Fisiologia de Berne-Levy e Fisiologia Médica de Lang.